Vamos à leitura do texto bíblico que vai falar sobre a besta que saiu do mar. Apocalipse 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para agir por 42 meses. Verso 6. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-lo, deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e fé dos santos. Aleluia. Amados irmãos, vamos desvendar aqui. Aleluia. É claro que este assunto não vai se esgotar somente neste áudio para o nosso grupo. É um assunto que vai ter muito o que ser falado, tanto em áudio como em vídeo. Então, muito bem. João, ele está arrebatado, está numa dimensão espiritual, e ele está sobre a areia, Deus coloca ele sobre a areia, e vê subir do mar uma besta. Vamos por parte. Primeiro, o mar aqui, ele está dando para nós uma dica de onde vem, porque o mar aqui, a palavra é a mesma usada para mar Mediterrâneo, tá? Estou falando no grego, é a mesma palavra usada para o mar Vermelho, mar Mediterrâneo. Então Deus está mostrando a região. E em segundo lugar também, esse mar significa multidões, povos e línguas. Não quer dizer que a besta vai sair da água literalmente, tá? Mas mar está mostrando uma dica. Assim como chegar na parte dos montes, nós vamos ver que tem duplo significado. Não é só montanha, e sim reinos. Ok? E por que que este mar aqui significa povos, pessoas, né? Nações, pessoas da terra. Se você for para Daniel, tá? Capítulo 7, tá? Daniel capítulo 7, versículo 17, você vai ver o seguinte. Daniel, ele tem uma visão e ele vê 4 animais simbólicos. Esses 4 animais, eles vão estar aqui na besta, tá? Esses 4 animais são 4 dessas cabeças das 7 cabeças. Das 7 cabeças são 7 reinos. E desses 7 reinos, 4 deles estão aqui. Está falando também sobre o outro, que é o chifre pequeno. Mas, no caso aqui, de forma clara, está falando sobre 4 dessas cabeças, que é Babilônia, Grécia, Medo-Persas e Roma. Tá? Mas Daniel vai dizer, o anjo na interpretação vai explicar para Daniel, no verso 17 do capítulo 7, o seguinte: esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, essas 7 cabeças são 7 reinos que se levantariam sobre a terra, ou se levantariam da terra. De multidões de pessoas se levantará essas 7 cabeças, ou já se levantaram e falta uma ainda, tá? Que na verdade é o 8º que há de vir, que é o anticristo. Muito bem, então essas 7 cabeças que surgem do mar são reinos que sobem da terra, de multidões, povos e línguas. E vamos continuar no versículo. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, né? 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças, como já falei, são 7 reinos, ok? 7 reinos, guarde isso. E os 10 chifres também são 7 reis que entregarão o seu poder à besta. E aonde você vai ver isso? Em Apocalipse, capítulo 17, tá? Apocalipse, aqui no capítulo 13 vai descrever a besta, tá? No capítulo 13 é uma descrição, está descrevendo, tá? E no capítulo 17 está explicando alguma coisa. As 7 cabeças são 7 reis. Como assim? Vamos explicar. Apocalipse 17, verso 7 em diante. E o anjo me disse: por que te admiras? Te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Da mulher não vou falar agora, senão vai sair muito do assunto e vai abranger, vai ficar muito grande
o vídeo ou o áudio que eu for fazer no caso, a partir deste áudio, tá? Mas prometo que eu vou fazer um áudio em nome de Jesus sobre esta mulher, porque é importante, um assunto tem a ver com o outro, tá? Mas a princípio o que eu posso te dizer é que esta mulher, ela tem mais a ver com Meca, na Arábia Saudita, do que com Roma. Por quê? Porque o texto em si da queda da Babilônia, que é esta mulher, tá? Na verdade, queda da Babilônia, no capítulo 18, vai falar que esta mulher, tá? As pessoas, quando virem a sua destruição, as pessoas vão jogar cinza na sua cabeça e areia, vão chorar. E esse costume é um costume totalmente oriental, sem contar que esta mulher, ela estava no meio do deserto. Mas vamos em frente, tá? Vamos em frente. Vamos ficar aqui na cabeça do dragão. Verso 8 diz: então quem são essas 7 cabeças? Tá. Verso 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora, verso 9 vai falar quem são as 7 cabeças. Tá? Essas 7 cabeças, ao falar quem são elas, já vai aniquilar algumas, vamos dizer assim, algumas conjecturas, não é? Algumas pessoas estão conjecturando ou dizendo, alguns até afirmando veementemente que o anticristo, ele é Emmanuel Macron, por exemplo. Algumas pessoas também, há um tempo atrás, diziam que era Barack Obama. E por aí vai na história, sempre as pessoas levantam o anticristo. Mas por esse texto aqui, que as pessoas ignoram, nós vamos ver que nada tem a ver com Macron. Macron pode até ser, se caso ele continuar, que ele está mais para lá do que para cá, uma das 7 nações que entregarão seu poder à besta. Mas ele, não, com certeza, não é o anticristo. Então, da onde que vem o anticristo? Quem são as 7 cabeças? Verso 9. Isto é para a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Quem são esses 7 montes? Tá? Verso 10. São também 7 reis. 7 reis, claro, os reis têm que ter reinos. Então, quem são, na verdade, esses 7 montes? Alguém diz, esses montes são montes que estão em Roma. Tudo bem, tem 7 montes lá, mas na Turquia também tem 7 montes. Se eu quiser, eu acho 7 montes aqui no meu bairro. Basta você querer achar qualquer lugar, para não dizer a maioria dos lugares, você vai achar 7 montes, ok? Altos, baixos, mas vai achar. Mas não é o caso aqui. É claro que esses montes aqui têm um sentido espiritual. Tá? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para este monte: monte, ergue-te, lança-te no mar, e nada te será impossível. É claro que está falando de monte espiritual, mesmo porque Jesus é o autor e consumador da fé, e Jesus também, tá? A fé é um dom de Deus, e se a pessoa tem um dom de Deus, e Jesus que deu a fé, ela poderia estar brincando de transportar monte para o mar hoje. E não é assim, ia estar um caos a terra. Tá? Eu, por exemplo, não duvido em nenhum momento que eu possa pegar um monte e lançar no mar pela minha fé. Assim também tem muita gente. É claro que este monte está falando de problemas, de dificuldades, né, de montanhas de coisas, né, amontoado de coisas que possam estar atrapalhando, e nós vamos falar em nome do Senhor Jesus, sai e vai ter que obedecer. É claro que monte, não é? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá meu socorro. É claro que nenhuma montanha feita de pedra e de barro vai poder ajudar ninguém, né? Porque do Senhor que vem nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Quando também Salmo 125 vai dizer, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Ou seja, está falando da firmeza que está ali no monte. Então, monte também vai falar, os profetas, né, para profetizar contra os montes de Israel, e por aí vai. Montes são reinos. É claro que monte não está falando de montanhas literais, né? Então, esses montes são 7 reis, 7 reis são os reinos. E quem são essas 7 cabeças, afinal de contas? Aí no verso 10 vai dizer, 5 já caíram. 5 caíram, já tinham caído no tempo de João. João está tendo esta visão no tempo do Império Romano. Então 5 reinos naquela época, ou reis, já tinham caído. Um existe e outro ainda não haveria de vir. Então quem eram os 5 que já haviam caído? São os reinos que oprimiram e perseguiram o povo de Deus. Que são 5 já tinham caído no tempo de João. Quem são? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. 5 já tinham caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. Tá? Um existe. Qual existia no tempo de João? O romano.
e qual que ainda não tinha vindo no tempo de João, o califado otomano, ok? O reinado otomano, que veio depois, quando os otomanos tomaram Constantinopla, que hoje é onde está a Turquia, tá, irmãos? Foi a última parte do reino oriental de Roma, foi tomado pelos otomanos. Então esses são as 7 cabeças. Quem são as 7 cabeças, então? Vamos lá, as 7 cabeças. Egito, cada qual, por isso que fala que é o seu rei, porque cada qual tem uma figura de uma pessoa que oprimiu ou escravizou o povo de Deus, os seus reis. Egito tem Faraó, na Síria você vai ver Senaqueribe, na Babilônia você vai ver Nabucodonosor, tá? Nos Medo-Persas tem outros reis que tiveram nesse reinado, não é? Ciro, Artaxerxes, Dário e por aí vai. Mas está se falando do reino. Mesmo porque o próprio Nabucodonosor tudo leva a crer que ele se converteu ao Deus de Daniel. Tanto que ele sai de repente do texto para entrar alguém pagando um preço alto, morrendo e perdendo o reino, que foi provavelmente o neto de Nabucodonosor, que é Belsazar, que ele, quando aparece a mão misteriosa falando que até que é Menel Farzim, que ele foi pesado na balança, achado em falta, e os Medo-Persas tomaram então o reino. Então, esses 7 reis são esses 7 reis, 7 reinos, que já estiveram na terra. Resumindo, que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Romano e os otomanos. Tá? Essa palavra aqui, amados irmãos, tem uma coisa interessante que eu quero falar para os irmãos. Essa palavra aqui que fala sobre os 10 chifres, sobre os reinos, não é? Sobre os reinos, ou sobre os reis. A palavra grega desses 7 reinos, os 7 reis, é basileus. Basileus significa reis, enquanto Basileia significa reino. Tá? E basileus era um nome dado aos reis gregos. E estes reis tiveram esse título, só que quando caiu o reinado grego, esse termo foi ficando em desuso e passou a ser colocado apenas para uma espécie de título que estava associado também ao sacerdócio pagão. Então eram basileus, esses reis. Então basileu, no caso aqui, está falando sobre 7 reis, 7 basileus, que são, na verdade, títulos. Tá? São títulos. O que são títulos? Assim como no Egito, o rei do Egito era Faraó. Faraó é um título, não é o nome do rei. Assim como existiam os Césares romanos, assim também os otomanos têm os seus sultões e califas. Então, esses 7 reis, na verdade, não são reis especificamente falando de pessoas. Não é uma pessoa que vai ressuscitar dos mortos. E sim, muito provavelmente, o título de um desses reis. Que poderia ser, qualquer um desses 7. Qualquer um desses 7. Que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e Otomano. Tá? Menos algum rei que não está aqui. Então, a não ser que Emmanuel Macron tivesse saído do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, ou dos romanos, ou dos otomanos, ele poderia perfeitamente estar encaixado aqui. Mas ele é da França, e não é o reino da França que está numa das 7 cabeças. Então as pessoas não podem ignorar o texto bíblico. Tá? Então, quem é que vai ser, então, o anticristo? Vamos continuar na leitura, a gente vai chegar lá. Então o reino que não tinha vindo ainda era o reino otomano. Quando viesse duraria um pouco de tempo. E a besta que era e já não é também o 8º, e dos 7 vai à perdição. Então está falando aqui que a besta é o 8º reino. E quem é esta besta? Ela é também dos 7, ou seja, a besta que é o 8º reino, ela faz parte também dos 7. Perdão, irmãos. Por isso que você vai ver, em Apocalipse, capítulo 13, vamos voltar agora, vai falar sobre a besta, era semelhante a leopardo, pés como de urso, boca como de leão, e o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande poderio. Então nós vemos aqui, elementos na besta. Na besta vai ter elementos de todos os 7. Mas nesse caso aqui, as partes gritantes da besta, o que vai estar nessa besta, são partes que apareceram bastante. São elementos
De quem? Do leopardo, que é a Grécia, nós podemos ver isso em Daniel 7, do urso, que são os persas, e do leão, que é a Babilônia. Por quê? Porque o leopardo é o reinado da Grécia, segundo nós vemos em Daniel 7. Ele viu um animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 cabeças, e essas cabeças, não é? Elas depois, você vai ver na história, você vai entender quem são essas 4 cabeças. Tá? O rei Alexandre o Grande, ele morreu ainda jovem, não tinha filhos, alguns cogitam que ele era até homossexual. E essas cabeças, tá, são os 4 generais. Após a morte, os 4 generais tomaram o lugar dele. Os 4 generais que são Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Então o reino ficou dividido. Então por isso que ele vê essas 7 cabeças, no caso aí, irmãos, esse animal semelhante ao leopardo com 4 cabeças, é a Grécia, tá? E este animal que tinha também, na verdade, 4 asas, né? Tinha também 4 cabeças, ele tinha esse domínio na época e esse domínio foi tirado, né, para vir depois o romano. Tá? E o leão, verso 4, é a Babilônia, porque a Babilônia sempre esteve por cima. Foi o maior reino. Você pode ver na história de Daniel também, que tem a ver com a besta, tá? Vai aparecer a cabeça de ouro, tá? Ou seja, entre os metais, tá? Entre os minerais, você vai ver o maior e mais precioso, que é o ouro, está lá a Babilônia. Né? Entre os animais está o leão, mais poderoso. E também tinha asas de águia. Entre as aves também a mais poderosa, a mais potente é a águia. Então a Babilônia foi o maior reino, nos dão a entender isso, tanto que ela é a cabeça de ouro. Tá? E o urso são os medo-persas. Muito bem, então nós vemos em Apocalipse capítulo 13 que há elementos na besta, tá? Desses reinos. E o que são esses elementos? Tá? O leopardo, assim como a sua rapidez, tá? A sua perspicácia, tá? É a Grécia e é um animal também muito sanguinário, cruel. Então a besta será um reinado cruel, não terá pena nem misericórdia. O leopardo, se tiver que devorar uma criança, por mais que seja tenra e você ame essa criança, ele vai devorar, despedaçar os ossos e matar. Então tem elementos aqui desse leopardo que vai matar para atingir seus objetivos. Outra coisa também do leopardo, se você for para a estátua, a parte da estátua que representa a Grécia é a parte do ventre e a parte da virilha vai indo até a coxa. Porque é um reino depravado também, onde fala de sensualidade. Os pés como de urso, que é o Medo-Persa. Quem é o Medo-Persa hoje? Nada mais é do que o Irã. O Irã são os persas. O Irã, os persas, assim como o urso despedaça tudo que pisa e também devora, é um bicho muito cruel, feroz, também tem elementos da Pérsia aqui, que será cruel e será muito ruim. Não é? E a boca de leão fala sobre a arrogância de Nabucodonosor e fala também, antes, né, de ele ter a queda, dele virar um animal, Deus humilhar ele, e esta boca será arrogante. Não é? Falará coisas, você vai ver no verso 5, que foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não é? Então, este animal está aqui, as 7 cabeças são esses reinos que eu te falei, que é nada mais, nada menos do que os reinos que perseguiram o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e otomanos. Tá? Aqui não aparece elemento dos outros reinos, só que, porém, com certeza vai aparecer em outros textos. Por exemplo, quando vai lá para Apocalipse 16, quando vai falar sobre os espíritos que saem da boca do dragão, do falso profeta e da besta, são semelhantes às rãs, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o Armagedon. Depois eu coloco o link aqui na descrição. E essas rãs têm a ver também com o Egito. Não é? Então vamos continuar aqui. Então nós já vimos que está descartado ser alguém do nosso mundo ocidental. O problema é que as pessoas querem ler a Bíblia comparando com as coisas que acontecem neste mundo ocidental onde nós moramos. Brasil, Estados Unidos e etc. Quando na verdade a Bíblia tem que ser lida com um panorama tendo Israel como centro e tendo o mundo antigo oriental como ponto de partida para a compreensão da Bíblia. Ok? E uma das cabeças, interessante, que estava ferida, né? E a sua ferida foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, o texto está dizendo aqui que uma dessas cabeças da besta estava ferida.
E quando foi curado, toda a terra se maravilhou após a besta. É claro que essa que foi ferida à espada é o anticristo. Tá? Os outros reinos, se você continuar no texto lendo em Daniel 7, você vai ver que esses reinos, após ser destruído o reino do anticristo, tá, foi prolongado por um tempo, os outros animais ainda foi poupado por algum tempo. Por quê? Porque, na verdade, os animais falam de nações. Tá? São nações. As nações vão continuar existindo porque após a besta cair, porque após a besta ser destruída vai acontecer um milênio. Tá? E depois do milênio as nações serão tentadas. Provavelmente poderá ser estas nações. Muito bem. Então, esta cabeça estava ferida à espada. Agora vamos eliminar possibilidades. Tá? A cabeça ferida de espada é uma das 7. Aí se você for para a história, se você for também para alguns textos bíblicos, você vai ver que a espada significa a guerra. Tá? Significa a guerra, pelo menos em Apocalipse 6. E o reino que foi destruído pela guerra, que acabou na Primeira Guerra Mundial, é o reinado otomano. Ele foi destruído com a questão da guerra. Na Primeira Guerra Mundial eles acabaram ali. Então a guerra parou, mas foi ferido. Mas você pode ver que existe todo um movimento querendo ressuscitar o califado, que é um reinado otomano. Tá? O califado, que é um reinado islâmico baseado na Sharia, que é regido pelas leis do Alcorão. E nesta lei do Alcorão você vai ver vários pontos também da palavra, inclusive já falei também no outro vídeo sobre isso, sobre o anticristo, que ele não será um homossexual, mas provavelmente ele será um muçulmano. Por quê? Porque ele não terá respeito pelo amor das mulheres e o Alcorão, ele bota a mulher no nível de um animal. A mulher não tem respeito nem amor nenhum para o muçulmano. Além de apanhar, além de ela ser apedrejada, além de não ter direito nenhum, ela não tem respeito algum. Então ele não terá respeito pelas mulheres, provavelmente por causa disso. Então, o que nós temos aqui, mesmo porque ele seria o primeiro a ser morto, já que o Islã não aceita o homossexualismo. Tá? Vai ter pessoas que vão praticar o pecado de homossexualismo, mas será, vamos dizer assim, na encolha, escondido. Não é? Então ele não poderá ser, provavelmente, se tiver essa prática escondido, mas não terá respeito por amor das mulheres, mesmo porque estava profetizado pelo próprio Deus. Deus, quando Adão peca e a serpente também peca, vamos dizer assim, a serpente dá lugar a Satanás, o que Deus vai dizer? Maldito é a terra por causa de ti, Adão, a mulher vai dar luz com dores, e a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Tá? Então há uma inimizade entre o diabo e a mulher. O diabo odeia as mulheres. Tá? Existe essa inimizade. Então no Islã, uma religião do diabo, ela tem inimizade contra a mulher. E é por isso que não há em nenhuma outra religião tanta inimizade contra a mulher como há no Islã. E detalhe também, Apocalipse 6 diz que o anticristo virá no cavalo branco. Tá? Por que branco está fazendo alusão à paz? Nós sabemos disso. Ele vem com arco na mão, mostrando a origem do anticristo, porque da onde veio o Islã, irmãos? Surgiu do povo árabe. Tá? E quem é os pais dos povos árabes? Ismael, que foi flecheiro, arqueiro, está escrito lá em Gênesis, e Esaú, que também foi flecheiro e arqueiro. Tá? Então ele vem com arco, ele não vem com flecha, ele está com arco. O arco não significa absolutamente nenhuma arma, mas sim uma origem de onde é este povo arqueiro. Tá? Então, provavelmente, o anticristo, ele vem do Islã. Tá? Ele vem do Islã. Existe mais uma série de dicas para isso. Foi uma cabeça que foi ferida à espada, e essa espada vai reviver no final dos tempos. Só que o Senhor vai vencer. Tá? E esses vão combater contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vencerão também os que estão com ele chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, verso 14. E vai haver também esses 10 chifres, que são os 10 reis, que receberão o reino e poder de reis por uma hora. Uma hora bíblica, tá? Não tem sentido literal, vai ser um tempo que eles vão ter poder dado pela besta. Tá? E essas nações, são os 10 chifres, aí sim poderia estar incluído pessoas que ela tende para o lado esquerdista. Tá? Por quê? Por que tem a ver lado esquerdista, lado direitista e conservador? Tem a ver. Alguém vai dizer que não tem nada a ver, mas tem a ver. Porque, geralmente, tá? Uma pessoa
que é de direita, ele acredita em Deus, tá? Ele é conservador, ele é contra aborto, ele é contra várias práticas, tá? Que o esquerdismo, inclusive, atua defendendo essas pautas, tá? Então, governos, por exemplo, se fosse hoje, se a besta se manifestasse hoje, o governo com Emmanuel Macron, com certeza, seria parte dessas 10. A Alemanha também, de Merkel, aceitaria, tá? E algumas outras nações. Se fosse no governo de hoje, por exemplo, provavelmente o Brasil não aceitaria, Estados Unidos hoje não aceitaria, se fosse na época de Barack Obama, aceitaria. Então vai depender muito do governo que vai estar à frente da nação nesta época. Como também o texto não diz que são 10 nações, diz que são 10 chifres, os chifres são reinos. Pode ser que a besta divida em blocos também, não se sabe, mas vai haver 10 reinos auxiliando a besta na sua tarefa. Haverá a frente militar, haverá a frente econômica da besta, não é? Haverá aquele que vai mexer com as tecnologias, vai haver aquele que vai ter parte do reino espiritual, é onde entra, se existir, Vaticano provavelmente vai existir nessa época, mas Vaticano não é a besta. Por que não é a besta? Porque João vai dizer sobre o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? João vai dizer que qualquer que não confessa que Jesus é o Filho de Deus é o anticristo. E quem nega o Filho também não tem o Pai. Então o que nós vemos? Se você for lá no Vaticano em Roma e gritar que Jesus é o Filho de Deus, provavelmente várias pessoas vão falar, certo, qual o problema nisso? Jesus realmente é o Filho de Deus. O catolicismo tem suas doutrinas que eu como cristão não concordo, que é a prática das imagens, que é a figura do Papa sendo mediador, a prática de Maria, mas quando fala que Jesus é o Filho de Deus, eles vão concordar plenamente. Já se você for em Meca, ou então se você for em algum país árabe, ou no Irã, no Iraque, no Iêmen, e você falar assim, Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí eles vão falar, Deus não tem nenhum filho, isso é blasfêmia. Então eles não vão concordar, porque um dos pilares da profissão de fé do Islã é dizer que Deus não tem nenhum filho. Mas vamos continuar aqui. Então esta cabeça, ela foi ferida da espada e ela revivera. E todos aqueles que não têm um nome no livro da vida desde a fundação do mundo, essas pessoas vão se maravilhar, vão achar tremendo este reino e as coisas que vão acontecer, porque já vai estar vinculado ao capítulo 13, verso 11 em diante, que vai falar sobre o falso profeta, e que eu vou falar num outro áudio aqui para o grupo. Porque o falso profeta, que é a outra besta, ela está encarregada de fazer os sinais e prodígios de mentiras. O falso profeta, ele é o marqueteiro do anticristo, ou seja, vai fazer os sinais, se possível vai fazer até fogo cair do céu, para poder enganar as pessoas. Então ele vai fazer a propaganda. Então, segundo Tessalonicenses capítulo 2, vai falar que ele vem como a eficácia de Satanás com sinais e prodígios de mentiras, para enganar aqueles que não tiveram amor pela verdade, nem se arrependeram pelos seus pecados. Então as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados serão facilmente enganadas, vão falar, realmente, esse é o Deus Criador. Inclusive, há uma linha escatológica no Islã que diz que quando vier o Mahdi, que é o salvador deles, que eles estão esperando, ele virá no cavalo branco, e ele fará sinais e prodígios, e Jesus vai vir com ele, Jesus vem com ele, e Jesus vai pregar que os cristãos que então estiverem na terra e os judeus devem se arrepender e acreditar no Mahdi, que a religião verdadeira é o Islã. Então essa vai ser a pregação do Mahdi, segundo diz as sunas, e segundo diz o Alcorão. E essas pessoas têm que crer, senão elas não crer, elas serão degoladas. Interessante, né? Que vai vir Jesus, vai aparecer uma pessoa chamada Jesus, que é Jesus, né? Que seria o Messias. Vai falar que ele é o Jesus, que na verdade ele não morreu, que ele foi levado como Elias para o céu, e agora ele está vindo completar a sua missão, e depois ele vai casar e ter filhos como homem na terra.
que é nada mais é do que o falso profeta que chegará falando que é Jesus, e muitos acreditarão, porque virá acompanhado de sinais e prodígios. E quem não acreditar será morto à espada. Aí se você for para Apocalipse 6, Apocalipse 15, né, e outros textos, você vai ver que pessoas que não concordaram, não aceitaram a besta, nem sua religião, nem sua marca, foram degolados por amor da palavra. Então estas pessoas que foram degoladas por amor da palavra não negaram a sua fé. E nós não vemos nenhuma religião hoje que mata pessoas degoladas se não crê, a não ser o Islã. Então tudo está levando a crer, e tudo está levando a entender que o Islã é a religião do anticristo, tá? Ele ainda não se manifestou, segundo está escrito no sentido literal, no corpo físico, porque tem um que o detém, que é o Espírito Santo. Mas quando ele for retirado, juntamente com a igreja arrebatada, então ele se manifestará em corpo físico. Mas Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, e João também vai dizer na sua epístola, Paulo vai dizer que já o mistério da injustiça opera somente a um que o detém. Então o mistério da injustiça já operava naquela época. E João vai dizer também que muitos têm se feito anticristo já naquela época. O espírito do anticristo realmente já existia. Eu vou ter que fazer outro vídeo, outro áudio para explicar sobre isso também, que já naquela época a teoria já existia. Tanto que se você for, olha que coisa interessante demais, se você for para Atos capítulo 7, na pregação, tá, de Estevão, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar que o povo de Israel naquela época já tinha tomado o tabernáculo, tá, de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vos fizestes para adorar, transportava-os-ei para além da Babilônia. O que Estevão está dizendo aqui? Estevão está dizendo que naquela época, inclusive Estevão, ele está pegando um texto lá do Antigo Testamento, tá? Um texto já antigo, ele está dizendo que as pessoas pegaram um tabernáculo, certo? Uma cabana, ou seja, a Acaba, quem sabe o que é Islã sabe o que é Acaba, tá? E pegaram também uma estrela, tá? Ou seja, elementos do céu, figuras para adorar. E o Islã adora uma pedra, tá? Que supostamente cai do céu, uma estrela com uma lua. E numa cabana que também chamam de Caba. E se você for para Atos, capítulo 20, mais ou menos, quando Paulo ele está pregando, né, em Efésios, em Éfeso, você vai ver uma coisa muito, muito interessante acontecendo, tá? Porque você vai ver que quando Paulo começa a pregar, as pessoas simplesmente rejeitam a pregação. Na verdade, é Atos capítulo 19, tá? Havia um homem lá que fazia nichos de prata, tá? Ou seja, fazia um elemento de prata, tá? Para botar a imagem de Diana dos Efésios. Quem é Diana? Diana, ela é Alate, que é o feminino de Alá. E quando, tá, Paulo prega ali, as pessoas largam aquela religião, tá? Paulo diz, não são deuses aqueles que vêm do céu, porque as pessoas acreditavam que a imagem de Diana dos Efésios tinha caído do céu, como um meteorito, tá? E aí as pessoas começam a gritar, quero matar Paulo, e começam a gritar, né, grande é Diana dos Efésios. Ou seja, eles começam a dizer Alate wa Akbar. Ou seja, eles, em árabe, né, numa linguagem árabe, seria Alate wa Akbar, que é grande é Alá. Mas no caso eles estavam falando grande é Diana. E aos gritos, tá, quando fala grande, eles estão blasfemando, dizendo que ele é o grande, que Diana é o grande dos Efésios, e Deus não é o grande. E aí vem alguém para apaziguar e diz, olha, irmãos, é o escrivão, né? Ele diz o seguinte, para a multidão, homens de Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então nós vemos elementos aqui exatamente iguais a no islamismo. Uma pessoa que fazia nichos de prata, lá na Kaaba tem uma prata em volta de uma peça de pedra que as pessoas beijam, dizem que era branca, mas ficou preta tentando carregar os pecados. E nós sabemos que é Jesus Cristo, que verdadeiramente foi moído pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53 diz, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós sabemos que é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo pecado. Então, na verdade, estes elementos, tá, do Islã já existe há muito tempo. Por isso que tanto Paulo como João vai dizer que
ministério da injustiça já operava naquela época, já existia o espírito do anticristo, já existe no dia de hoje, somente não se manifestou em carne ainda, porque a igreja está na terra. Em alguns lugares a perseguição já começou, porém ele não se manifestou ainda em carne. Isso está para acontecer a qualquer momento, descrito em Daniel 9:27, onde diz que ele virá e fará um concerto de paz com muitos, um concerto com muitos, provavelmente entre Israel e povos árabes, tá? E haverá este concerto, ele vai vir de branco, mostrando que ele é a paz, e ele vai fazer este acordo de paz por 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio ele vai quebrar esta aliança, e vai adentrar no templo, né? Para isso vai ser preciso começado a construir-se o templo, que eu já vi em várias reportagens que já fabricaram vários elementos para este novo templo. Então ele vai entrar nesse templo, querendo ser Deus, querendo parecer Deus, e Paulo vai dizer, não é, que ele será a abominação da desolação. Daniel vai dizer também, né, que ele vai estabelecer a abominação da desolação. E Jesus também vai dizer, né, como vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Jesus, ele citou isso. Né? Jesus citou que quando vocês virem, ou seja, quem estiver na terra, tá? Quem estiver na terra nesta época, que provavelmente a igreja já foi arrebatada, é da forma que eu creio, o povo judeu, ele vai estar na terra. Mas quando vocês virdes a abominação da desolação, quem lê atenda. Por que Jesus disse isso? No segmento ele vai dizer, quem estiver na Judéia fuja para os montes, não é? Quem estiver no telhado não volte, orais para que a vossa fuga não seja no sábado. É claro que está falando sobre este momento da perseguição que virá sobre Israel, em que os textos dirão que o anticristo vai matar muitos judeus nessa época, e tá, a igreja vai estar arrebatada, por isso que não fala sobre arrebatamento, porque foi um mistério revelado a Paulo. Mas se você for continuar no texto da descrição de Jesus, do sermão profético, tá, você vai ver que vai culminar como todos, depois dessa perseguição, então todo olho verá, porque será a vinda visível de Jesus, é a parousia diferente do arpazô, e descrito em Apocalipse 19, a vinda visível de Jesus, não é? E também descrito em Zacarias, onde o Senhor vem salvar Israel do anticristo, e também em Apocalipse 19, em que o Senhor vai matar o anticristo, e matar também o falso profeta, e lançá-los, tá, no lago de fogo, estabelecendo assim o seu reinado milenar. Então, amados irmãos, vou terminar aqui este áudio, para que nós venhamos começar um outro áudio, para também que nós venhamos filtrar mais esta palavra, tá? Descartando coisas que não estão na Bíblia. Então não tem como o anticristo vir da Europa, tá? Não tem como vir do Brasil, como pessoas afirmaram até que era Bolsonaro. A besta está ferida na cabeça, a Bolsonaro foi ferido no intestino, ou seja, olha a diferença, a discrepância e a ignorância bíblica. Né? Mas é assim mesmo, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Vamos continuar aqui nesse texto, que tem muitas revelações. Nós vamos ter que ir para Naum, para os profetas pequenos, que vai falar inclusive, tá, sobre o Assírio, vai falar inclusive sobre Nínive, tá, que saiu um de Nínive que pensa mal com o Senhor, que pensa mal do Senhor, ou seja, que está maquinando projetos contra Deus. E claro que quando nós falamos de califado, tá, abrange toda aquela região antiga. Então o califado ele não é um lugar. É por isso que tem em Apocalipse 13 vários elementos de reinos daquela época, tá, antiga, tá, tanto Babilônia como Pérsia, como a Grécia antiga, tá, não é parte da Grécia da Europa, mas é a Grécia, tá, do mundo antigo oriental. Então esses elementos, pode ver que no anticristo não tem elementos de Roma, do reinado de Roma. Por que não tem elemento do reinado de Roma? Porque o que está na questão, tá, é o reinado do anticristo na região do mundo antigo. Onde é que gira então este califado provavelmente? Região da Turquia, tá, região da Síria antiga, região do Iraque, onde foi a Babilônia, tá, região da Pérsia antiga, onde era o Irã, e mais uma série de outros textos que vai combinar com esse, fazendo conexão. Por exemplo, quando Gog e Magog aparece, só há reinados
islâmicos ali na guerra de Gog e Magog, não aparece nenhum reinado ocidental. Tá? Nada impede também de ter outras nações, mesmo porque a Europa está sendo islamizada. Mas neste caso aqui o berço, e biblicamente falando, as dicas estão nas 7 cabeças. Tá? Nós temos que partir desse princípio aqui das 7 cabeças. É dessas 7 cabeças que sai o anticristo. Tá? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e otomanos. Tá? Verso 11 de capítulo 17. E a besta que era e já não é também o 8º. E vem dos 7 e vai à perdição. Ou seja, uma dessas cabeças que está ferida de morte vai ressuscitar o seu reino, tá? E vai à perdição. E para esta cabeça, que é o 8º reino, ressuscitar, vai ter que haver para essas 7 cabeças, uma dessas 7 cabeças ressuscitar, vai ter que haver o quê? Vai ter que haver um levante de novo deste reinado. E quando este reinado aparecer novamente, tá? Quando esse reinado aparecer novamente, as pessoas vão se maravilhar, vão ir atrás da besta, vão, né, segui-la, porque não tem o nome escrito no livro da vida, e serão assim enganadas. Mas o texto está falando aqui em uma parábola, por isso que o texto vai dizer aqui é sentido para quem tem sabedoria, tá? Então é um enigma, é uma charada, tá que nem como está escrito em Apocalipse quando fala da marca da besta. Aqui há sentido para quem tem sabedoria. O texto original vai dizer aqui há uma charada, aqui é um enigma. Então aqui nesse caso há um enigma para a gente decifrar e que nós vamos continuar no próximo áudio em nome do Senhor Jesus.